Nós vamos falar hoje sobre esse tema Estado e Direito em Hans Kelsen e Hermann Doiver. Esse é o tema da minha tese de doutorado em filosofia, que eu terminei justamente esse ano, né? Então, a ideia é que eu consiga apresentar porque a crítica, né, de Doiver ao pensamento de Hans Kelsen. Importante dizer que, assim, além da tese, a tese eu transformei em livro e parte do livro, né, eu transformei em artigo e publiquei, graças a Deus, né, esse ano, na revista reformacional Filosofia Reformada, né, que foi editada pelo próprio Doiver por muitos anos. Então, glória a Deus por isso, né? A gente conseguiu aí alcançar leitores, né, de língua inglesa, para ver a importância, né, daquilo que Doiver desenvolve enquanto crítica ao pensamento de Kelsen, que é um dos, né, juristas mais famosos do século XX e também um grande teórico da democracia. Né? Então, Kelsen, seja no âmbito do direito, seja no âmbito da teoria política, é um autor de muito peso. Então, é bem interessante a gente dar uma olhada nessa crítica que Doiver desenvolve ao pensamento de Kelsen. Agora, antes de chegar, né, e apresentar essa crítica, eu queria contextualizar um pouco, porque eu tenho esses 3 livros publicados, né? Então, o primeiro é o do Kuyper, é um livro bem básico, bem introdutório, mas foi o livro que, assim, realmente fez com que eu começasse a compreender os pressupostos, né, do pensamento neocalvinista e depois pudesse dar outros passos, né, estudando o pensamento de Doiver, né, que é um pensamento, uma filosofia, digamos assim, mais desenvolvida propriamente, né, já que o Kuyper ele era um teórico prático, assim, engajado na política propriamente, e Doiver é um filósofo por excelência, né? Então, depois de ter publicado esse livro, eu publiquei esse livro, Ordem Política e Hermann Doiver, que foi publicado pela editora Teófilos, né? Esse livro aqui, né, tá a foto também aí, e esse livro apresenta basicamente a teoria social de Doiver, né? E eu defendo um postulado, vamos colocar assim, né, de que ele estava preocupado com a ordem cósmica, né, divina, e como isso impactava o pensar política, né, no curso histórico, enfim, no dia a dia, digamos assim, na prática política propriamente. E depois, né, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de escrever minha tese da crítica do pensamento de Doiver a o pensamento de Hans Kelsen, que é um autor que eu sempre me interessei por conta da graduação em Direito. Hans Kelsen é um autor muito desafiador, muito importante, profundo, né? Então, sempre me chamou muita atenção. E o Doiver, ele realmente desenvolveu uma crítica muito interessante e original ao pensamento do Kelsen. Então, nesse ano, justamente eu tive a oportunidade de terminar a tese e revisar a tese e publiquei como um livro, né? Também esses livros, na verdade, estão todos disponíveis na Amazon, sendo que o Ordem Política e Hermann Doiver está disponível apenas enquanto texto para Kindle, né? O livro físico só no site da editora Teófilos, propriamente. Os outros dois é possível encontrar na vida editorial ou na própria Amazon mesmo. Então, eventualmente, quem tiver interesse, aqui é uma escadinha, né? Que eu fui construindo ao longo do tempo, muitas idas e vindas, né? Mas graças a Deus, esses são os meus 3 centavos aí de contribuição ao pensamento reformacional. Então, eventualmente, quem tiver interesse, né, de em outro momento se aprofundar, pode ter acesso a esses livros. Bom, dito isso, eu vou partir, né, para apresentar, né, a discussão, o pensamento do Kelsen e do Doiver. De forma introdutória, eu queria primeiramente destacar que Doiver e Kelsen eles trocaram correspondências, né, entre eles, eram os dois teóricos de peso da filosofia do direito, sendo que Doiver, né, é pouco conhecido em geral, e o Kelsen é um dos autores mais conhecidos aí do pensamento jurídico, né, do século XX. Eles foram contemporâneos, né, vocês podem ver aí pelo destaque
da data, né, do ano de nascimento e o ano de falecimento. Então, eles foram autores contemporâneos. E eles se preocuparam em discutir sobre direito, né? Então, eram filósofos do direito, e também sobre teoria política, né? Então, Doiver é um autor cristão, né? Neerlandês, dos Países Baixos, né? Enquanto o Kelsen é um justpositivista austríaco, né? Kelsen é mais conhecido por conta da sua teoria jurídica, né? Sua filosofia jurídica, mas ele também foi um grande teórico da política, né? E Doiver também. Doiver, ele era um jurista por excelência, mas ele também foi um teórico da política, né? Ou pelo menos desenvolveu uma teoria geral para pensar as instituições, a sociedade civil, né? O Estado, enfim. Então, são dois autores ali que tinham preocupações relativamente semelhantes. Eles também vivenciaram, né? De perto, né? Os horrores causados na Segunda Guerra Mundial, quando o Estado, né? Ele, né, cresceu demais e submeteu as esferas e os indivíduos à sua vontade. Então, os dois autores estavam preocupados com questões importantes, né, de sua época e relativamente semelhantes, né? As preocupações ali sobre questões sociais e políticas, a teoria do direito, são bem interessantes em que os dois compartilham, né, algumas dos questionamentos. Pois bem, então a minha discussão girou em torno sobre, da validade do direito, que é o objeto de estudo da filosofia jurídica do Kelsen, e também sobre a questão da estrutura do Estado, né? Que também Kelsen se preocupou, né? E Doiver também desenvolveu discussões em relação a esses dois pontos. E a gente vai tentar aprofundar um pouco disso mais à frente. Duas questões me orientaram, né, fundamentalmente, e são essas que vocês estão vendo, né? Primeira, por que a relação entre Estado e direito em Kelsen é incapaz de proteger a sociedade civil e os indivíduos do poder do Estado, como afirmam os justnaturalistas? Vejam bem, os justnaturalistas são aqueles teóricos, né, que defendem que para que uma norma jurídica seja válida, ela precisa ser justa, ela precisa ter correção moral, ela precisa ter uma adequação moral a uma concepção de direito natural. Então, por exemplo, uma norma que viola o princípio e o direito natural à liberdade, ela é injusta, portanto, não é válida. Então, esse, grosso modo, é a teoria do justnaturalismo, né? Que varia ao longo da história. São muitos autores, né? Pensadores. E o justnaturalismo, só no século XVIII para o XIX, sofreu severos ataques, né? E até o século XX perdeu força diante do avanço do positivismo, né? Cujo principal, né, acabamento é encontrado no pensamento do Kelsen. Então, todos os justnaturalistas acusam o positivismo jurídico, o pensamento de Kelsen em particular, de ser incapaz de proteger a sociedade civil. Eu destaco o texto de 1945 do Gustav Radbruch, que foi um filósofo do direito alemão, que escreveu um texto chamado 5 Minutos de Filosofia do Direito, em que ele acusou o positivismo jurídico de deixar os teóricos do direito e a sociedade desprotegidos diante do poder e do avanço do nacionalsocialismo. Isso porque tudo aquilo que é criado enquanto direito, mesmo que seja um direito ruim, uma norma ruim em termos de conteúdo, ainda assim precisa ser considerado como sendo válido, desde que cumpra os requisitos, né, previstos no ordenamento jurídico. Então, Radbruch fez essa crítica ao pensamento, né, positivista, especialmente do Kelsen, e é uma crítica geral, né? Os justnaturalistas falam basicamente a mesma coisa, né? O positivismo deixa a sociedade civil incapaz de se proteger diante do poder do Estado. Então, a minha questão era discutir por quê? Por que o positivismo deixa a sociedade incapaz? Uma coisa é você constatar que, de fato, o positivismo deixa a sociedade incapaz de se proteger do poder do Estado. Mas por quê? Qual o motivo? Né? Então, a filosofia de Doyle vai indicar justamente os comprometimentos religiosos, né, filosóficos, teóricos, que vão fazer com que que Kelsen leve às últimas consequências a sua teoria a ponto de deixá-la incapaz de se proteger
diante do poder do Estado, pelo menos no âmbito do direito, apesar de Kelsen ter uma reflexão, uma discussão sobre, no âmbito da política, que ele tenta defender uma forma de você proteger-se do Estado, mas no âmbito do direito, não. Então, por que isso aconteceu? Então, isso é uma questão muito importante, né, na filosofia, na teoria política e do direito. A segunda questão é: toda filosofia que postula princípios normativos limitadores à produção de direito é uma metafísica que resulta em uma concepção política antipluralista, como diz Kelsen. Kelsen acusa o justnaturalismo de estreitar a sociedade. Em que sentido? A sociedade, ao longo da história, se abre, né, para novas experiências, novos valores, de modo que, se o justnaturalismo for verdadeiro, isso na perspectiva de Kelsen, se o justnaturalismo for verdadeiro, esses novos valores que eventualmente violem a concepção da metafísica, aquilo que está para além da natureza, dentro do ambiente, dentro do pensamento justnaturalista, a sociedade fica fechada. E aí você tem uma concepção política antipluralista. Então, a crítica de Kelsen ela é muito importante, porque nós encontramos ao longo da história algumas concepções de justnaturalismo que acabam tendo um mundo ideal, você tem um mundo ideal, e o mundo concreto, né, o mundo sensível, o mundo, né, o processo histórico humano, quando ele sofre alterações, por vezes, esse mundo ideal não deixa com que essas alterações sejam acomodadas naquela sociedade. Isso faz com que novas experiências, novos valores não encontrem espaço naquela sociedade. E aí você tem uma concepção política não pluralista, né? Não há pluralidade, porque a metafísica prende o processo histórico. Essa é a crítica de Kelsen ao justnaturalismo. Então, veja, será que se você tiver algum princípio limitador à produção do direito, nós temos aí uma metafísica que estreita e que prende a sociedade, que trava a sociedade e deixa com que ela seja, né, fechada, não plural, como diz Kelsen? Então, essa é a grande questão. Então, foram essas duas questões, fundamentalmente, que orientaram as minhas reflexões acerca da filosofia, né, desses dois autores. Então, eu vou começar nessa noite falando do pensamento do Kelsen. Vou apresentar o pensamento do Kelsen, para depois apresentar a crítica de Hermann Doiber. Quem já fez direito, né, já deve ter escutado bastante do Kelsen, né? Se não escutou, é porque fez uma formação pelo menos incompleta, porque Kelsen é um autor muito desafiador. E aqui eu vou apresentar os principais elementos da filosofia do pensamento de Kelsen. Primeira coisa, Kelsen ele queria purificar a ciência do direito. Purificar a ciência do direito significa retirar todos os elementos morais, metafísicos, ideais de justiça, circunstâncias sociológicas, tudo aquilo que não fazia parte do direito enquanto uma ciência com âmbito de autoridade e metodologia própria, e que levava à validade do direito, a discussão sobre a validade do direito. Veja, o justnaturalismo ele afirma que o direito, para ser válido, para entrar no ordenamento jurídico, ele precisa ser moral, precisa ser justo. Então, Kelsen vai dizer, não pode ser assim. Nenhum elemento moral, nenhum elemento metafísico, nenhum elemento sociológico pode entrar na equação de determinar ou não a validade do direito, a validade de uma norma entrando no ordenamento. Então, é preciso purificar o direito de todo elemento estranho. O que é o direito? O que é a ciência do direito? Então, essa é a primeira grande questão que Kelsen, na Teoria Pura do Direito, publicada primeiramente em 1934, na segunda edição, 1960. Kelsen, ele justamente diz, olha, meu projeto é esse, é purificar a ciência do direito, entender o que é o direito. Dito isso,
Kelsen, ele faz uma reflexão filosófica em que ele faz uma separação, uma cisão entre o ser e o dever ser. O ser são as coisas tal como elas são, e seria o âmbito propriamente da ciência. O dever ser é o âmbito da ética, da moralidade, da liberdade. Então, Kelsen diz, eu quero estudar o ser do direito. Como um fato social se transforma em norma jurídica. Então ele quer fazer o quê? Uma descrição da ciência do direito. Só que a ciência, a norma jurídica é um comando, é um dever ser. Ela diz, ela proíbe, ela determina, ela comanda. Então, a linguagem da norma jurídica é de dever ser. Mas o que Kelsen quer fazer, ele quer dar um passo atrás e dizer como um fato social se transpõe e se torna um comando jurídico de dever ser. E que fato social seria esse? Por exemplo, nós temos um parlamento. 503 deputados se reúnem e eles criam um projeto de lei, discutem e aprovam. Veja, o fato social aí é 513 pessoas se reuniram em determinado lugar, conversaram entre si, escreveram um texto e agora estão dizendo que esse texto é lei. Ora, por que uma outra pessoa comum não pode simplesmente se juntar e criar uma lei? O que faz com que você transponha o ser, o fato social de as pessoas estarem juntas, por exemplo, discutindo uma norma, uma lei, e de fato esse texto se tornar lei, se tornar um dever ser, um comando normativo? Então, Kelsen quer fazer essa reflexão. Veja que ele está fazendo investigação das coisas como elas são. Ele quer identificar o que é o direito, a ciência do direito. Ele não quer discutir se esse direito é justo, se ele está de acordo com a sociedade, os valores da sociedade para se tornar norma, nada disso. O que Kelsen quer fazer é uma descrição do que é o direito, como as normas são de fato criadas. E aí, Kelsen diz, olha, a transposição do fato social para um comando, uma norma jurídica, é o ato de vontade. É a vontade dos agentes em criar uma norma enquanto lei e colocá-la dentro do ordenamento jurídico, que faz com que, de fato, essa norma, essa linguagem se torne direito. E, obviamente, esse ato de vontade deve respeitar os comandos do ordenamento jurídico. O quórum, né, o momento, os legitimados na própria ordem, né, constitucional e assim sucessivamente. Então, o que Kelsen está dizendo aqui é que ele está descrevendo um fenômeno. E é um fenômeno que você, por vontade dos indivíduos, positivismo tem a ver com isso. A vontade, é a nossa vontade que cria a norma. Então ele descreve essa transposição do ser para o dever ser. E para Kelsen, essa é uma descrição eminentemente realista do que é a criação do direito, sem nenhum juízo de valor, sem nenhuma preocupação com o conteúdo ou eventualmente com o ideal de que deveria ser assim ou deveria ser assado aquela norma. Não. Objetivamente, se transpõe um fato social para um comando normativo por ato de vontade. Dito isso, o produto desse ato de vontade é a norma sancionadora. O elemento principal da norma de Kelsen é a sanção. O que é a sanção? É a relação de imputação entre comando e sanção. O que significa? Significa que uma norma, ela diz, por exemplo, matar, pena. Veja, se um indivíduo matar, logo a sanção, a consequência. Isso acontece por quê? Porque há uma imputação, você extrai da norma o conteúdo a ser aplicado objetivamente naquele indivíduo, aquele comportamento que vai gerar o resultado sancionador.
Então, o elemento central da norma é ela se tornar institucional, porque ela entrou por ato de vontade dos indivíduos legitimados pela própria ordem jurídica, e ela é capaz de sancionar. Ela terá força e eficácia de sancionar e criar consequência jurídica. Para Kelsen, veja que para Kelsen, ele está discutindo tudo isso no âmbito do ser, da descrição do direito. Ele está descrevendo a ciência do direito. O papel da ciência do direito, diz Kelsen, é justamente descrever como uma norma, por exemplo, se torna válida. E é fazendo essa transposição por ato e vontade, se tornando um comando sancionador legitimado. Seguindo. A partir disso, Kelsen diz, olha, o produto do ordenamento, né, quando você vai inserindo normas, ordenamento, é uma construção escalonada. A norma superior valida a inferior, que valida a inferior, e assim vai. Então, veja, a Constituição valida as leis gerais validam leis mais específicas, as leis mais específicas validam, sei lá, atos e portarias administrativas, e assim vai. Então, Kelsen não fala o termo pirâmide, né, que algumas pessoas usam muito, né, pirâmide de Kelsen. Ele usa o termo construção escalonada ou estrutura escalonada. Há um escalonamento de validade. Uma norma, por exemplo, uma portaria de uma repartição pública, ela precisa respeitar a norma do Estado, que precisa respeitar a Constituição do Estado, que precisa eventualmente respeitar, precisa respeitar necessariamente a Constituição Federal, por exemplo, né, dentro do nosso contexto. Então, isso é uma construção escalonada. A validade da inferior é determinada pela superior. Toda vez que alguém vai criar uma norma embaixo, ela precisa respeitar todas as normas de cima. Ok. Aí a pergunta que foi feita a Kelsen é justamente essa. Olha, Kelsen, tudo bem. A norma inferior é validada pela superior. E lá na ponta, lá em cima, temos a Constituição Federal, a Constituição de um determinado país. O que valida a Constituição? Aí Kelsen diz que o que valida uma Constituição, e nesse caso seria a primeira Constituição, a Constituição fundadora daquele ordenamento jurídico, é a norma fundamental. Essa norma fundamental, diz Kelsen, né? Kelsen diz que é um pressuposto lógico transcendental. Nome difícil, né? Mas basicamente Kelsen está dizendo, olha, transcendental quer dizer criam-se as condições de possibilidade do conhecimento jurídico. A pergunta é, o que possibilita a criação do direito, o conhecimento jurídico? Um pressuposto, uma pressuposição que não existe na realidade, mas que é uma necessidade lógica. É uma necessidade que nós temos de algo último que valide a construção de cima para baixo. Para que aquele ordenamento jurídico seja coerente, para que ele seja completo, para que ele seja uno. Os três elementos aí da dogmática jurídica. Então, a norma fundamental ela não existe, mas ela é um pressuposto lógico que nós temos para que as condições de possibilidade do ordenamento jurídico sejam criadas. Essa norma fundamental ela não tem conteúdo. Ela é vazia de conteúdo. Aí aqui, por isso que a gente comumente chama, né, o pensamento de Kelsen de formalista. Por quê? Porque ele está pensando apenas na forma, sem o conteúdo. Então, você tem uma estrutura escalonada que determina a validade da norma jurídica pela transposição de um fato social para uma norma legítima e válida dentro do ordenamento, que cria sanção, cria consequência jurídica, e ele em nenhum momento discute a qualidade, o conteúdo, a justiça daquela norma. Se a norma for injusta, bom, ele não discute isso na ciência do direito. Para Kelsen, na ciência do direito você só descreve esse procedimento de criação do ordenamento.
validar tudo mais, mas você não discute conteúdo. Dito isso, nós temos aqui um formalismo, preocupação apenas com forma, sem discussão de conteúdo. E Kelsen acrescenta algo. Ele diz: esse sistema que eu crio, de positivista, é um sistema dinâmico. Olha só, dinâmico. Isso é importante por quê? Porque Kelsen entende que o justnaturalismo é um sistema estático. Por quê? Porque ele trava a sociedade. Então imagine que a sociedade vai, né, passam-se os anos e você tem uma concepção de direito natural, na concepção de Kelsen, na leitura de Kelsen. Essa sociedade fica travada naquele direito natural. E ninguém consegue mudar. Por quê? Porque aquele direito natural se sobrepõe àquela ordem jurídica. Então Kelsen diz, a sociedade fica travada, então você tem um sistema estático. Mas no positivismo, diz Kelsen, nós temos um sistema dinâmico, porque qualquer conteúdo pode entrar na forma do direito, na lógica do direito, no ordenamento jurídico. De onde vem esse conteúdo, Kelsen? Aí Kelsen vai dizer, vem da política. Na política, você pode discutir o que você quiser, as ideias mais absurdas. Cada ordenamento jurídico vai só acomodar as ideias que resultaram das disputas políticas. A política é o âmbito da discussão do conteúdo. O direito é o âmbito de simplesmente você colocar, trazer esse conteúdo e dar a forma legitimada, a forma jurídica legitimada. E aí qualquer conteúdo pode entrar e sair, pode entrar e sair, pode entrar e sair. Você pode ter um conteúdo em prol da liberdade, mas se você tiver uma ditadura, por exemplo, aí vai vir um conteúdo em prol daquela ditadura, ou seja, um conteúdo de fechar e diminuir a liberdade. Aí depois a ditadura acaba e vem um conteúdo de liberdade. Então, veja, o positivista, ele só vai descrever. Ele não vai dizer, esse conteúdo é ruim, não entra no direito. Não. Ele só vai descrever. É o que Kelsen diz. Seguindo. Aí veja bem, olha a consequência aqui, eu destaco essa frase do próprio Kelsen. Segundo o direito dos estados totalitários, o governo tem poder para encerrar em campos de concentração, forçar quaisquer trabalhos e até matar os indivíduos de opinião, religião ou raça indesejável. Veja bem, ele está dizendo que num estado totalitário, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, o direito, aquele estado totalitário tem a capacidade de criar um direito que possa, e eventualmente possa colocar pessoas em campos de concentração, forçar trabalho forçado, criar, né, condições de trabalho forçado, matar indivíduos, etc. E tudo isso é direito. Um justnaturalista diria, como essas normas são injustas, elas não são válidas. Kelsen vai dizer, não. Na ciência do direito, qualquer conteúdo que vier da discussão política, mesmo que seja um conteúdo que venha de um Estado totalitário, necessariamente, se passou dentro daquele ordenamento, é direito. Aí ele diz assim, nós podemos condenar com a maior veemência tais medidas. Ou seja, no âmbito da política, você pode condenar, cada um pode achar o que quiser. Mas o que nós não podemos, diz Kelsen, é considerar essas normas como situando-se fora da ordem jurídica dos estados. Então veja, o direito do nacionalsocialismo, o direito do fascismo é direito, diz Kelsen, é direito. Um justnaturalista poderia dizer, não, é inválido porque não obedece à correção moral de preservação da liberdade, enfim, né, da justiça, etc. Kelsen vai dizer, não, você não pode dizer isso. É direito. A gente pode lamentar na política, dizer, e lutar para que mude na política, mas você não pode dizer que não faz parte do direito. Então, para Kelsen, em consequência, Estado é direito. Ele faz uma crítica muito severa aos liberais. Os liberais usam muito o termo, né? Estado de direito. Estado de direito para um liberal quer dizer uma coisa. Você tem um Estado e você tem um direito. O direito limita o Estado. Então Kelsen diz assim, essa noção de Estado de Direito, ela serve a um propósito político, mas não é científico, não é jurídico. Por quê? O direito é a personificação do Estado, e o Estado é o próprio direito, diz Kelsen.
Na ciência do direito, tudo aquilo que o Estado cria é direito. E o direito personifica o Estado. Onde estiver direito, ali está o Estado. Então, Kelsen, ele une fundamentalmente Estado e direito. Não tem diferença. Estado é direito. Ponto final. Aí você diz assim, mas Anderson, não tem nenhum limite no pensamento de Kelsen ao direito, ao Estado, né? Aí Kelsen criou um mecanismo que ele chamou de jurisdição constitucional. Grosso modo, gente, essa noção de uma corte suprema, né, superior, avaliar a constitucionalidade de uma norma e poder dizer inconstitucional, sai do sistema, é isso aqui que Kelsen propôs da jurisdição constitucional. Então, ele é o formulador dessa ideia. No Brasil, nós temos, por exemplo, né, nós temos algumas tipos de ação, né, como a ADC, a DPF, enfim, a ADI, que fazem parte da jurisdição constitucional brasileira, né? Então, a Suprema Corte Brasileira pode declarar uma norma inconstitucional e retirar do sistema. Então, esse é um limite institucional que Kelsen criou. Ele escreveu sobre isso, propôs transformar a Corte Imperial em Corte Constitucional na Áustria, de sua época, e isso foi aceito. E ele foi convidado a se tornar juiz da Suprema Corte da Áustria, né, no começo da década de 1920, por ali. E ele passou alguns anos como juiz, e aconteceu por um imbróglio lá, uma questão sobre divórcio. Os cristãos, né, foram para cima do Kelsen, né? Ele relata isso na autobiografia, e ele foi perseguido, tal, ele acabou saindo do país, né? Mas é uma questão mais assim de curiosidade mesmo. O fato é que Kelsen, ele realmente foi o pensador aí dessa jurisdição constitucional, que, diga-se de passagem, né, até hoje é objeto de muita discussão, né, da relação entre democracia e a atuação das Supremas Cortes. Continuando e fechando essa parte do Kelsen propriamente, Kelsen fez toda essa discussão no âmbito do direito. Mas o que Kelsen diz no âmbito da política? Olha só, Kelsen, enquanto o direito, a ciência do direito é o âmbito do ser, da investigação científica, das coisas como elas são, da descrição objetiva, o âmbito do dever ser é o âmbito da liberdade, é o âmbito da moral, é o âmbito da política, é o âmbito de discutir. Olha, a justiça é essa, o certo é esse. Então, Kelsen, no âmbito da política, do que deveria ser, Kelsen diz assim, ó, tudo é relativo, todos os valores são relativos. Cada pessoa tem uma ideia do que é justo e do que é injusto. Não existe nenhum valor de justiça absoluta. Tudo é relativo. Ele defende, ele faz essa defesa muito incisiva, argumentando que assim você preserva um pluralismo moral e um pluralismo social. Porque você preserva, de acordo com Kelsen, a tolerância. Se nenhum valor é mais verdadeiro que o outro, se não existe nenhum valor absoluto, ninguém pode dizer ao outro que o valor daquela pessoa está errado e não pode ser aceito, por exemplo, em determinada sociedade. Por quê? Porque cada um acha o que quiser e não tem um validador, não tem objetivamente nada na realidade que possa julgar uma coisa como certa, outra como errada. A gente chama isso de relativismo axiológico, ou seja, relativismo da noção de justiça, a noção de moral. Dito isso, Kelsen, ele escreve vários textos em crítica ao justnaturalismo, em que basicamente ele diz que o justnaturalismo é problemático. Por quê? Porque a noção de, abre aspas, natureza, fecha aspas, muda ao longo da história. O justnaturalista vai dizer, o justo está na natureza. Aí Platão diz uma coisa, né? No caso, Platão é uma das 10, mas no caso é Aristóteles, por exemplo, né? A finalidade das coisas, né? A teleologia, né? Teleologia revela aquilo que a natureza comunica com a finalidade de cada coisa, né? Então, aí outro vem, né? Um justnaturalista amparado nos valores cristãos diz outra coisa. Diz, olha, esse valor é justo, esse é injusto. O valor, em alguns momentos da história, algumas pessoas defenderam a justiça da escravidão. O próprio Aristóteles. Outros depois, não, está errado, porque é injusta a escravidão. Então, veja, a noção de natureza vai mudando.
ao longo da história e vai mudando a noção de justiça. Aí, Kelsen diz assim, ó, ainda que você encontrasse um valor na natureza, que Kelsen diz que não existe, você não poderia transpor esse valor da natureza, a descrição de que a natureza, na natureza é justo tal coisa. Esse valor da natureza para um dever ser. Né? Você não pode transpor o ser, uma descrição, para um comando. Né? Isso era, David Hume fala, né? A falácia naturalista. Né? O ser, do ser você não deriva um dever ser. Então, Kelsen também critica o justnaturalismo por isso. E, por fim, ele diz assim, olha, o justnaturalismo é uma teoria dualista. Para que uma norma seja válida, ela precisa se encaixar num ideal de moral e de justiça. E que varia ao longo da história. Isso cria instabilidade, isso cria a possibilidade de você fazer resistência ao Estado. Então, Kelsen diz, não pode ser assim. O ordenamento jurídico precisa ser obedecido para que haja ordem, né? Jurídica, normativa, previsibilidade, segurança jurídica. Além disso, Kelsen diz, olha, dessa forma, se você mantiver o justnaturalismo com a concepção estática de natureza, você cria um sistema travado. E quem eventualmente não se adequa àquele padrão está fora. O sistema não tem espaço, porque as suas ideias são injustas por natureza. Então, Kelsen diz, se você quiser ter democracia, ele defende a democracia. Tem um texto de Kelsen, né, o livro de Kelsen, com muitos textos de sobre democracia, que ele dialoga até com o Emil Brunner, né, que é aquele teólogo bem famoso, dialoga com o Eric Voegelin, vários grandes nomes aí do século XX, e defende a democracia. O que ele basicamente argumenta nesses textos? Além disso que eu falei, ele argumenta aqui. Quando pessoas defendem valores absolutos, uma justiça ideal, o certo, o moral, você tem uma atitude autocrática. Essas pessoas querem impor sobre a sociedade o que é o justo para elas. Mas se, diz Kelsen, você considerar que não existe nenhum valor melhor do que o outro, e tudo é relativo, todos os valores são relativos a cada um, você tem uma atitude democrática, porque isso gera tolerância. Então ele faz esse paralelo em vários textos. E aí ele critica cristão, ele critica justnaturalista. Ele chega a dizer que o justnaturalismo ele é irracional, olha só, porque não há razão de ser um valor melhor que o outro. E ele chega a dizer que é uma verdade, uma noção de verdade que pode ser útil para alguns discutir no âmbito da política. Ou seja, mas ele fala de forma bem desprezando mesmo, né? É uma mera utilidade para a discussão política, somente. Não tem nada a ver com certo e errado. Então essa é a teoria política de Kelsen em defesa da democracia, certo? E ele teve grande impacto. No Brasil, infelizmente, as pessoas conhecem Kelsen comumente, e às vezes até de forma errada, no que diz respeito às discussões jurídicas, né, de filosofia do direito, e não conhece a teoria política de Kelsen, né? E, na verdade, ele é um grande teórico, aí, uma influência muito grande no âmbito da teoria política. Porque Kelsen, ele é um autor muito famoso na Europa, quando o nazismo, né, tomou de conta, né, da Alemanha. Ele fugiu do nazismo e foi para os Estados Unidos e ainda deu aulas em várias universidades importantes nos Estados Unidos. Então, ele é realmente um autor muito importante. Né? Eu particularmente, considero como sendo o autor de maior impacto, talvez o mais citado aí no âmbito do direito do século XX, mais debatido. Todo mundo que escreveu alguma coisa, né, escreveu olhando para Kelsen, né? É muito impressionante isso, né? Se você lê Bobbio, se você lê Lon Fuller e tantos grandes nomes, né? Todo mundo está olhando para muitas questões que Kelsen levantou. E assim também foi, em certo sentido, né, as discussões do Hermann Doiver, nosso autor. Deixa eu só beber um pouco de água. Bom, gente, agora eu vou passar para a discussão aí do pensamento do Doiver propriamente. A crítica do Doiver, né? Então vamos lá. Então, Doiver, a primeira coisa que Doiver, né, destaca, isso é muito importante,
em alguns de seus textos, ele sempre fala disso, né? Da crise da teoria política, na teoria política e jurídica. O que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que, por conta do nominalismo, né, lá no final da Idade Média, a concepção de modernidade, a ênfase na liberdade e a oposição da liberdade com a natureza, se perdeu a noção de estrutura do Estado, enquanto uma estrutura constante. Então, o que tinha? Né? Você ali no final da Idade Média, você teve o pensamento do Guilherme de Ockham, né? William de Ockham, que ele faz a discussão nominalista, que você só tem os particulares, né? E aí você não tem os universais, né? Você não tem estruturas permanentes, constantes, né? Na ordem da realidade. E você só tem os particulares, os individuais. Bom, isso abriu as portas para a modernidade, né? E aí, puxando o fio, você chega até a pós-modernidade, vamos dizer assim. Porque você começa a afirmar que, na verdade, só existem visões particulares sobre o que é o Estado, qual é o papel do Estado. Não existe uma estrutura determinante do que é o Estado e seus limites, por exemplo. Então, foi desse pressuposto que vieram, né, as visões, né, ocorrentes positivista e historicista, né? Então, em geral, as grandes teorias aí, né, da política e do direito e também do Estado, elas comumente variam, né, entre perspectivas mais positivistas. Em que sentido? O autor individualmente, né, ou determinados pensadores, determinados grupos, acham que o Estado deve fazer isso ou não deve fazer isso. Então, você tem os liberais, os socialistas, né, com a visão justamente, né, partindo de uma perspectiva singular, particular, de determinados indivíduos, né, para determinar qual deve ser o papel do Estado, né? Estado maior, Estado menor. Então você tem essa discussão, né, a polarização aí positivista, né? Positivista no sentido de cada um quer imprimir a sua vontade sobre o Estado. E você tem também as visões mais organicistas ou historicistas, né? Que vão entender que o Estado ele é uma estrutura, né, que varia ao longo da história, assim como é a família, assim como é o casamento. Então você não tem uma estrutura constante determinando o que é o Estado, qual é o papel do Estado, qual é a identidade do Estado. Você tem, na verdade, várias concepções que vão mudando ao longo da história. Então, o historicismo, né, a história humana, né, a vontade humana, o ato formativo humano determina o papel do Estado seus limites. Então, Doiver diz assim, olha, tudo isso aí é fruto de uma crise religiosa, que para Doiver não é uma questão meramente racional, né? A coisa toda acontece e é processada justamente no coração, que é o âmago do ser humano, é a sede da vontade, da racionalidade humana, das emoções, do seu ímpeto religioso, né, confessional. Então, Doiver diz, olha, tudo isso aí não é uma discussão meramente racional, é tanto que as pessoas não conseguem racionalmente chegar a um meio termo, né? Elas ficam brigando, porque tem outras coisas em jogo, né? Tem a cosmovisão está operando, né? A confessionalidade sobre a realidade, a tentativa de encontrar significado na realidade, tudo isso está operando, né? Previamente a um exercício estritamente racional. E Doiver meio que Doiver chama, né, grosso modo, essa noção de motivo básico humanista, né, é um motivo básico moderno, em que você tem uma oposição entre natureza e liberdade na modernidade. Então, o que acontece? Na modernidade, no final da Idade Média, ali, né, o Renascimento vai tomando de conta, e aí você tem alguns autores que vão dar ênfase à natureza, à ciência, né, que ganha proeminência por algum tempo, e depois vieram os liberais, né, especialmente a partir de John Locke, a crítica de John Locke e David Hume, que dão muita ênfase, né, à liberdade, né, individual. E aí você tem depois o movimento romântico, enfim. E depois você vê um positivismo reafirmando a natureza humana, né, melhor, a natureza, né, objetivamente, a ciência, objetivamente. E depois você tem os próprios existencialistas que reafirmam o valor da liberdade individual. Né? Então, o ponto é que há uma direção comunitária que orienta a forma de você pensar a realidade da modernidade. E Doiver diz, olha, tudo isso é confessional, né? Isso aí tudo é processado no coração humano, né?
E essa direção comunitária, ela são valores compartilhados no Ocidente, dentro desse contexto da modernidade, né? Então, essa direção comunitária, que ele chama de motivo básico humanista, né, dirige pensadores a dar mais ênfase à natureza ou à liberdade. Mas isso acaba criando, na tentativa de você encontrar o significado da realidade, porque todo ser humano é religioso, né? Então ele quer encontrar um significado, uma fonte de significado, né? Algo que o significa a realidade. Só que ao invés de encontrar isso em Deus, né, ele acaba encontrando isso em algo que é terreno, né? Então, Doyle chama isso de imanentismo, né? Você encontrar significado na imanência, né? Algo que é dentro do espaço-tempo. E ao fazer isso, você busca esse significado, seja, né, na ênfase na natureza, na ciência, seja na liberdade individual, enfim, né, nas suas impressões individuais, né? Na afirmação de tua autenticidade, enfim. Então, os autores acabam entrando nesse caráter dialético, né, que Doyle chama. Alguns ficam mais para o polo da ciência, né, da objetividade, e outros ficam mais para o polo da liberdade, né? Então, isso cria uma dialética, né, uma oposição. E Doyle diz que isso é uma antinomia, né, uma oposição irreconciliável. Você não tem como superar isso aí racionalmente e chegar a um denominador comum, né? Porque, na verdade, quando você se afasta do divino, né, e deixa de compreender a criação, a queda e a redenção, você acaba buscando significado em algo que é imanente, né? E essa coisa, ela acaba se tornando uma espécie de ídolo, e você cria reducionismos teóricos, né? Então, basicamente isso, você vai dar ênfase a uma coisa que é importante, mas se coloca ela sobre outra coisa e aquilo não se harmoniza, e aí você começa a gerar essa polarização, certo? Essa dialética. Pois bem, então, chegando a Kelsen, Doiver vai dizer, olha, Kelsen, ele cria justamente uma cisão entre o ser e o dever ser. O ser, como eu já havia dito, diz respeito à noção de ciência do direito, né? A natureza, em que você quer fazer ciência, ok, mas você, na ciência, apenas descreve. Você está no âmbito do ser, das coisas como elas são, no funcionamento, nos mecanismos, nos fenômenos como eles são. Então você apreende como esses fenômenos são, logicamente, e a partir disso você cria de fato, né, e desenvolve uma ciência, né, propriamente, porque você só está descrevendo, você não está valorando. Agora, existe o âmbito da moralidade, que é o âmbito do que deveria ser, é o âmbito da liberdade, é o âmbito que você prescreve. Por exemplo, é muito comum a gente dizer assim, ó, o Brasil deveria ter essa lei, o Brasil deveria ter isso aqui deveria ser considerado justo, né? Então veja, isso aí seria o âmbito da moralidade, né? O âmbito da liberdade. Cada um acha o que quiser. Então, Kelsen, ele é um autor que está dentro dessa oposição irreconciliável entre natureza e liberdade. Então, veja, a questão é, por que Kelsen manteve essa cisão? Porque ele estava operando dentro de um motivo humanista, um motivo que é chamado motivo básico humanista, um motivo imanentista. Ele estava buscando significado para o direito, e também para a política, né, para a liberdade humana, dentro da imanência. E aí ele entrou nessa dialética, nessa antinomia irreconciliável, como tantos outros autores, né? Então, Doiver faz essa reflexão que diga-se de passagem, uma reflexão extraordinária, né? Ele pega, na verdade, uma reflexão que ele faz sobre Kant e estende também para Kelsen, que radicaliza Kant em alguns aspectos. Então, na prática, a ciência do direito de Kelsen, por conta de toda essa confessionalidade imanentista, cria um reducionismo lógico. Porque o formalismo jurídico de Kelsen é um reducionismo lógico. Porque ele está só preocupado com as condições lógicas que permitem a validade do direito. Só com essa forma lógica. Né? Se você, aquelas pessoas validadas pelo ordenamento, em determinadas circunstâncias, criarem uma lei e por ato de vontade determinarem que essa lei é válida, logo ela é válida. Pronto. E no âmbito da política, no âmbito da moral,
Kelsen também cria um outro reducionismo, que é um reducionismo histórico. A moral é justamente aquele aspecto da realidade que vai discutir sobre o juízo de correição, né? O que é o certo e errado, né? Solidariedade. O Doivre diz que o núcleo da moral é o amor, né? E justamente que você vai expressar, né? Aquilo que é o justo, aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, enfim. Agora, o que é que Kelsen diz? Presta atenção, o que é que Kelsen diz? Kelsen diz assim, ó, a moral, ela é produto da história. A história, ela é justamente, né, o aspecto da história, da realidade, ele é o ato de você, é o ato de poder formar, né, instituições, situações, né, é, é, determinadas estruturas ao longo da história. É o ato humano de você formar algo. Então, quando Kelsen diz assim, ó, a moral é uma formação histórica que varia conforme os indivíduos, a concepção que cada indivíduo tem. Logo, ele está dizendo que a moral é amparada na vontade ou na percepção individual daqueles, né, daquelas pessoas, daqueles agentes. Então, ele reduz, por um lado, a ciência do direito à lógica e ele reduz a moral à história. Brilhante essa crítica que Doivre faz, né? Então, aqui cabe alguns detalhes, né, que eu ainda não havia mencionado, porque Kelsen, ele seguia o neocantismo, né? Porque acontece, o neocantismo é justamente uma corrente, né, de filosofia alemã, da virada do século XIX para o século XX, que basicamente estendeu o ideal de ciência, né, para o mundo da ética. Quem fala isso é o próprio Kelsen fala isso, né? Melhor, o próprio Doivre fala isso sobre Kelsen. Porque o neocantismo, né, você teve ali duas escolas, né, de proeminência. Tivemos a escola de Baden, né, com o nome de peso que foi o George Simmel, e nós tivemos também a escola de Marburg, que teve por grande nome o Hermann Cohen, né, que tá aí no slide. E basicamente, aí Doivre diz o seguinte, ó, a escola de Marburg reconheceu apenas o pensamento matemático, lógico, transcendental como fonte de conhecimento. Veja, o que ele quer dizer com isso, né? Tem uma fala do Kelsen que ele reconhece que ele esteve sob influência da escola de Baden, né? E depois sob a escola de Marburg. Na escola de Baden, ele havia compreendido, né? O Kelsen havia compreendido que o DVC é uma categoria formal que pode receber qualquer conteúdo, ou seja, o direito, as normas jurídicas é uma categoria de forma que não tem conteúdo em si, mas que pode receber qualquer conteúdo que vem da política, ou que vem de discussões, né, que vem de outras fontes, né? Mas cientificamente o DVC não tem conteúdo. Então isso ele havia discutido e aprendido lá na escola de Baden. Já na escola de Cohen, se ensinava que a lógica precede os sentidos, né? Os dados que vêm da realidade, aprendidos pelos sentidos, e essa lógica determina o conhecimento, né? E assim você eliminava a concepção de metafísica, né? Em busca de pureza, né? De você encontrar efetivamente, logicamente, a pureza metodológica de determinada ciência. Então, na escola de Marburg, você se preocupava com as condições lógicas que possibilitam o saber científico. Então, por isso que Doivre diz isso nesse livro, na enciclopédia, né? Na Enciclopédia da Ciência do Direito. Ele diz, olha, a escola de Marburg, ela reconheceu apenas o pensamento matemático, lógico, transcendental como fonte do conhecimento, que era uma discussão que Kant havia feito lá na Crítica da Razão Pura. E ele não havia estendido esse pressuposto para a razão prática. A razão prática Kant desenvolve, né? Ele pressupõe a liberdade, a existência de Deus, né? A imortalidade da alma, e a partir disso ele desenvolve uma teoria formal para a moral e depois para a metafísica dos costumes, que seria o âmbito do direito propriamente. Mas o que Kelsen faz? Kelsen, seguindo os neocantianos, ele estende essa concepção lógica para o âmbito da liberdade também. Ele diz assim, olha, a lógica transcendental em que você
sintetiza os dados que vêm da realidade de forma lógica, e a partir disso você deriva, né, ou cria as fontes do conhecimento, as condições melhor, né, para o conhecimento científico, também deve servir e serve ao âmbito da ética e da moral. O Doivert chega em determinado momento a dizer que o que havia no pensamento, né, dessa escola era uma noção que ele chama de lógica de origem. Né? Nessa lógica de origem, você tem, que Kelsen derivou, né, dessa escola, você tem uma norma fundamental, que é uma origem formal do direito, que possibilita as condições lógicas para a ordem jurídica, né? Para o ordenamento jurídico. E tudo isso era feito por quê? Porque Kelsen queria na ciência do direito pureza lógica. Para Kelsen, ciência tinha a ver com pureza metodológica, pureza lógica. Você não poderia trazer elementos de justiça, de moral, de liberdade. Você não poderia trazer elementos de sociologia para o direito, né? De economia. O direito tem que ser puro. Por isso que ele chama de teoria pura do direito, que estava por trás do pensamento de Kelsen, dessa teoria pura, era justamente essa crença inabalável de que a ciência ela tem que ser lógica, ela tem que ter uma determinada forma que possibilita as condições de conhecimento para uma descrição lógica daquele determinado objeto que você está estudando. Então, veja, a norma fundamental no pensamento do Kelsen é um pressuposto lógico, como eu expliquei, que justamente possibilita a ordem jurídica. E a vontade dos indivíduos, por isso que é esse positivismo, né? Então você tem algo lógico, que é vazio de conteúdo. Quem é que vai dar o conteúdo? É a vontade dos indivíduos, nós, humanos, que criamos. Né? Nós transpomos logicamente um fato, como eu falei, por exemplo, parlamentares juntos no Congresso, um fato social, e nós dizemos, isso que essas pessoas decidiram é direito. E também você faz uma transposição lógica de uma condição, né? Um fato gera uma determinada consequência. Quem criou isso? A vontade humana. Então, veja, se por um lado a ciência exige pureza metodológica para que ela seja possível, ela é lógico transcendental, né? Tem a ver com isso. Por outro lado, você precisa de conteúdo, porque você não pode criar um ordenamento sem conteúdo, isso não existe. Então você precisa que algo crie conteúdo. Quem cria o conteúdo? Os indivíduos legitimados. Então eles fazem a transposição lógica de um fato para uma norma, de uma condição para uma consequência. É a vontade dos indivíduos, né, que determina essa passagem. Dito isso, aí olha o que Doivert diz. O que tem? O que você tem depois de tentar purificar o direito de qualquer limite moral, de qualquer limite principiológico para sua validade? Se o direito é uma forma lógica que recebe qualquer conteúdo, qual é a consequência? Aí Doivert diz, no livro The Crisis, né? Eu acho que é em Humanist Theory, se eu não me engano, é a crise da teoria humanista, uma coisa assim. Doivert diz o seguinte, ó, as normas jurídicas se tornaram o quê? Uma categoria de pensamento lógica, sem conteúdo, que até rotula a força bruta e a tirania mais grosseira como lei. Porque a lei é só uma forma. Não tem conteúdo para você limitar a lei. Qualquer coisa pode entrar como conteúdo na lei. Em sendo assim, até a força bruta e a tirania podem entrar como norma jurídica, conteúdo jurídico, porque o conteúdo jurídico não tem limites. E a ciência do direito não pode impor limites, por quê? Porque a ciência exige uma lógica transcendental, ou seja, condições de possibilidade lógico, formal, nada de conteúdo. Qual é o resultado disso? Formalismo, como expliquei, e o Estado, na prática, esse pensamento do Kelsen permite que o Estado seja ilimitado. Ele pode criar qualquer conteúdo. Ele não precisa respeitar nenhum conteúdo para que aquela norma seja válida.
E aí o Estado não respeita as esferas sociais, não respeita a vontade dos indivíduos, né, a liberdade, qualquer valor, né, ele pode... Aí volta aquela frase que eu citei do Kelsen. A pior tirania, você diz assim, olha, aqui é uma tirania, mas essas normas são válidas. Formalmente falando, elas são válidas. A gente pode lamentar, mas elas são válidas. E no âmbito da teoria política, o Doivert faz uma crítica muito importante ao pensamento Kelsen, dizendo que o relativismo moral também é muito problemático, né, no âmbito da política, como Kelsen defende. Ora, nem a democracia, nem a decisão da maioria tem fundamento, se Kelsen estiver certo. Então Kelsen defende lá, né, a democracia, né, os valores da democracia, tolerância, a decisão da maioria, tudo isso ele escreve um monte de texto, mas ele defende relativismo moral. Aí Doivert diz assim, olha, qual o fundamento disso? Por que a democracia é um valor melhor do que uma tirania? Porque a decisão da maioria é boa e deve ser respeitada. Porque alguém poderia dizer assim, olha, eu quero defender aqui a tirania e Kelsen não poderia dizer que aquela defesa dele é ruim e que a democracia é melhor. Não. Na prática, você não tem nenhum fundamento que possa servir de base para criticar um outro pensamento. Então, obviamente, esse relativismo moral de Kelsen é muito ruim. E aí, destaco essa frase do Doivert, que ela é bem elucidativa sobre tudo isso que a gente já falou, né? Ele escreveu essa frase na New Critique, se eu não me engano é no volume 2, na Nova Crítica, que ele diz o seguinte: o formalismo não sabe nada sobre individualizar o significado modal da lei. A forma de pensamento deve ser concebida como pura. Isso que eu falei, né? A forma, né? Você tem uma forma de pensamento que é pura. Isto é, ela é separada da coerência temporal das esferas de lei. Ou seja, você pensa, né, de forma purificada, o que possibilita o direito, né, o ordenamento, separado das outras esferas de lei ou dos outros aspectos modais. Aí Doivert diz, mas o que não se origina do pensamento transcendental a priori, o que não se origina desse pensamento, né, dessa reflexão lógica, é toda a estrutura de significado temporal intermodal da realidade. A única que torna o pensamento possível. Gente, fala difícil, né, do Doivert, mas basicamente ele está apontando aqui para os aspectos modais da realidade que tornam o pensamento possível, a estrutura de significado temporal intermodal entre os aspectos, a relação dos aspectos, as analogias dos aspectos, a coerência entre os aspectos, a universalidade dos aspectos, que torna o pensamento possível. Aí ele conclui, o racionalismo formalista, na teoria jurídica, implica necessariamente a negação de um aspecto jurídico modal da realidade. Todo o lado sujeito do aspecto jurídico é assim reduzido ao lado lei, que é o lado do poder, digamos assim, né? É porque esses conceitos, assim, se a gente for aprofundar aqui, lado sujeito diz respeito ao lado histórico, né? O lado lei é da coerência dos aspectos, né? Que é o lado da criação, que você tem uma ordem dos aspectos, né? Com graus de complexidade, enfim. O que eu queria, pelo menos aqui, tem muita coisa que Doivert está dizendo aqui, mas eu só destaco uma coisa, que é muito importante aqui. Na prática, esse pensamento de Doivert, de Kelsen, ele não possibilita você relacionar os aspectos, reconhecer a relação dos aspectos e também a estrutura dos aspectos, né? O âmbito, a soberania dos aspectos modais. E a partir disso, ele acaba negando um aspecto jurídico em coerência com os demais aspectos, né? E reduz o aspecto jurídico ao aspecto lógico. Se alguém teve mais dificuldade com isso, eu recomendo assim, a leitura, especialmente daquele livro, né, do Ordem Política, que aqui nesse livro, eu não disse, mas aqui tem uma introdução ao pensamento de Doivert, né, a teoria modal e tal, e também tem a teoria social de Doivert, né? Aí fica mais claro de entender. Então, vale a pena dar uma estudada, né? E para chegar ao livro, né, justamente que estou discutindo hoje, que é esse Estado e Direito em Hans Kelsen e Hermann Doivert. Toda ciência do direito... Então, Doivert acrescenta outra coisa aqui também, né? Toda ciência do direito parte de uma ideia cosmonômica, ou seja, uma ideia ou uma concepção sobre
a ordem, né, as normas, as leis estabelecidas no cosmos, né, a ordem cósmica que Deus estabeleceu, e que se revela dentro do tempo por meio dos aspectos modais que nós distinguimos teoricamente, certo? Então, toda a ciência do direito parte de uma ideia de como está estabelecida essa ordem da realidade, considerando o quê? Duas questões básicas de toda a cosmovisão. Como se deve perceber o relacionamento mútuo e a coerência entre os aspectos modais, as várias esferas de lei, como é que o aspecto jurídico se relaciona com o aspecto econômico, aspecto histórico, aspecto lógico, aspecto moral, enfim, como é que eles se relacionam? E qual é a origem última de todas as esferas de lei? Então, essa crítica de Dover é muito importante aqui. Ele escreveu essa fala aqui em Time, Law and History, né? Ele está dizendo o seguinte, que não existe neutralidade. Toda vez que você vai desenvolver uma teoria, essa teoria de Kelsen, inclusive, você pressupõe qual é o relacionamento do aspecto jurídico, por exemplo, com um aspecto, sei lá, moral, por exemplo. Aí, Kelsen, mesmo necessariamente não tendo uma noção, né, dessa ordem da realidade, ele faz uma distinção. Existe algo que é propriamente moral, existe algo que é propriamente jurídico. Mas o que ele faz para afirmar a ciência do direito? Ele acaba com qualquer relação, qualquer coerência do aspecto jurídico com o aspecto moral. Ele cria uma cisão entre ser e dever ser. Isso que eu já expliquei a vocês. Então, veja, a cosmovisão de Kelsen está tentando responder essa relação, mas como é que ele faz isso? Ele acaba, para afirmar a ciência do direito, o aspecto jurídico, ele reduz o aspecto lógico, e assim fulmina qualquer relação do aspecto jurídico com o aspecto moral. Qualquer relação. Além disso, ele obviamente vai buscar a origem última das esferas, dos aspectos da realidade, que dão significado aos aspectos da realidade, dentro do quê? Do espaço-tempo, na imanência. E aí ele chega a reducionismos teóricos, necessariamente, né? Como consequência. Então, veja, Dover diz, tem como fugir disso? Tem como fugir disso. Como? Chegando, né, pressupondo, né, um motivo básico bíblico, que basicamente diz respeito à criação, queda e redenção. Existe uma ordem da criação, né, que para a gente se revela, né, como aspectos modais, que a gente investiga, teoriza, tal. Mas esses aspectos modais estão coerentes, integrados na realidade, possibilitam o conhecimento e a experiência, certo? E isso forma o que Dover chama de lado lei da realidade, né? Da criação. E existe o lado sujeito, né? Que é o lado da história, em que nós vamos criando formas para as coisas, né? Nós vamos exercendo o poder formativo humano, né? Então, veja, como é que você deve exercer esse poder formativo humano em criar o direito, em criar instituições, observando a ordem da criação, a coerência dos aspectos, né? Que comunicam princípios, tá? Então, veja, mais uma vez, cabe a leitura aí do livro, né, sobre a teoria social para compreender melhor essa discussão, pensamento de Dover, porque aí ele vai discutir sobre soberania das esferas, né, as relações entre as esferas, que ele chama de entrelaçamentos encápicos, né, então valeria a pena. Tudo isso Dover está argumentando para dizer, olha, tem como ter uma teoria do direito, tem como ter uma teoria social sem reducionismo teórico, desde que você tenha uma visão da ordem da criação, uma visão cosmonômica, né, uma visão das leis, da ordem, do cosmos, da criação, né, do universo, né, que Deus criou. Deixe-me ver. Vamos continuar aqui. Acho que a gente vai caminhando para os finalmente. Então, Dover, ele desenvolveu... Dover foi professor de Direito aí por mais ou menos 40 anos lá na Universidade de Amsterdã. E ele escreveu, ele desenvolveu, né? Se eu não me engano, ele publicou 5 livros, que aí em inglês, se eu não me engano, só tem 2 publicados. Acho que estão fazendo traduções, provavelmente. Enciclopédia da Ciência do Direito, né? Então, ele basicamente aqui discute sobre o aspecto jurídico, né? E a relação com os outros aspectos. Então, no primeiro volume, ele faz uma discussão introdutória da sua teoria modal. Aí, no segundo volume, ele vai falar sobre a história da Enciclopédia do Direito. Mas, basicamente, o que Dover está dizendo, olha, não tem como pensar a ciência do direito sem relacioná-la com outros aspectos da realidade, né? Com outras ciências. Não tem como fazer isso, né? Isso é empobrecedor, isso gera reducionismos, né? E você, na prática, está mostrando que você não compreendeu a ordem da criação, né?
E aí ele diz, olha, o objeto da ciência do direito é uma ordenação normativa heterônoma, ou seja, fora, né, fora da ação e da vontade dos indivíduos, mas você deve fazer isso, essa reflexão da ciência do direito, sem reducionismos teóricos, né, sem reduzir o direito à lógica, sem reduzir a moral à história, né, ao aspecto histórico, né? E aí, assim, sendo bem breve, né, Doivre diz, olha, você tem que buscar, em cada caso concreto, aplicar as implicações, né, desenvolver as implicações, ou compreender as implicações da retribuição, que é o núcleo, né, qualificador do aspecto jurídico, para responsabilizar, restaurar, restituir, recompensar os agentes, né, as comunidades, harmonizando os interesses jurídicos, né? Os interesses jurídicos aqui são interesses externos, né? Que se relacionam entre as esferas sociais. E aí, a Doiver, obviamente, não tá, ele é contra, né, qualquer cisão que você possa fazer entre a ordem, né, que você compreende, o C e o DVC, né. Na verdade, quando você cria o direito, faz esse processo de positivação, que é próprio do aspecto histórico, né, então o ser humano, quando funciona no aspecto histórico, ele cria direito, né, a gente chama isso de positivação, né, só que essa positivação precisa se submeter aos princípios normativos da ordem da criação. Então, veja, quem acredita, né, e quem, né, percebe, né, melhor a ordem da criação vai compreender os aspectos modais, seus limites, né, e vai evitar reducionismos teóricos, né, e a partir disso você vai criar direito de forma mais adequada. Quando você não observa a ordem da criação, e cria, né, o direito por ato e vontade, como defende Kelsen, você cria algumas desordens sociais, certo? Então, por exemplo, uma interpretação judicial, ela vai interferir ilegitimamente dentro de uma esfera social, né? Isso cria ruídos e desordem social, né? No caso brasileiro, você cria polarização, né? Porque justamente às vezes o Estado está invadindo esfera que não deveria, enfim. Então, o direito, quando ele não observa princípios que estão na ordem da criação divina, e ele se torna meramente um fruto da vontade dos indivíduos, ele pode justamente fazer com que o Estado interfira, né, e ultrapasse fronteiras que não deveria, certo? Doiver também distingue, né, ele tem esse ponto de contato com Kelsen, né. Isso é importante porque os justnaturalistas comumente não fazem uma distinção de direito e moral. O direito, para um justnaturalista, ele é uma parte do discurso moral, certo? É uma parte do discurso moral que justamente gera consequências sancionadoras, né? Mas Doiver não pensa assim. Doiver diz, olha, você precisa distinguir, né? Tem coisas que são, né, próprias ali do aspecto jurídico, fundamentalmente orientadas pelo aspecto jurídico, e coisas que são propriamente orientadas pelo aspecto moral. Mas esses aspectos se relacionam, né? Aí tem alguns conceitos importantes, né, que Doiver chama de analogia, né? Retrocipatória, antecipatória, mas basicamente ele vai dizer, olha, quando o aspecto jurídico se abre para o aspecto moral, em uma analogia, né, antecipatória, você consegue diminuir a rigidez do núcleo da retribuição, né? Então, por exemplo, você vai punir um crime, aí tem lá, você vai ver se tem culpa, né? Ou se tem dolo, né? Então, você não vai punir algo que teve dolo como se fosse, né, uma questão que teve culpa, né, propriamente. E não teve o dolo naquele cometimento daquele crime, por exemplo. Então, isso é uma relação entre o aspecto jurídico e o aspecto moral. Mas veja que o aspecto jurídico não é uma parte do discurso moral, não vem da moral, não encontra legitimidade na moral, né? Na verdade, o aspecto jurídico é um dos aspectos, né, na ordem da criação, né, da coerência dos aspectos, né, que permite essa ordenação, né, da criação, né? E aí você não tem reducionismos teóricos, certo? Você não explica uma coisa por outra, né? Reducionismo teórico é isso, quando você explica, tipo, uma questão moral pelo direito, né? E vice-versa, né? Então tem coisas que são primordialmente orientadas pela moral, obviamente em contato com o direito, né? Por exemplo, a relação de um pai com um filho, mas tem coisas também que são propriamente orientadas pelo direito, né? A relação do policial com alguém que está cometendo um crime, por exemplo, ainda que você nessa relação tenha que ter um aspecto moral também funcionando, né? Porque o policial não pode fazer o que quiser com um criminoso, né? Então veja que essas coisas estão todas integradas na ordem da criação, certo?
Doiver também, né, desenvolve uma teoria social plural, né, que você tem estruturas constantes, aí ele fala de função fundante, função qualificante, né? Então você tem a função fundante do Estado, que é o poder formativo humano na história, né? E a função qualificante do Estado, a orientadora do Estado, é a retribuição, né? O aspecto jurídico, né? Cujo núcleo é a retribuição. Então o Estado tem um papel primordial de retribuir, dar a cada um que é seu, né? Equilibrar e harmonizar os interesses sociais, certo? Agora, a forma que o Estado assume ao longo da história é mutável. Então, o Estado brasileiro de hoje não é igual ao Estado brasileiro do Império, né? Que também não é igual ao Estado português colonizador, e assim vai. Então, a forma de Estado, de poder político varia ao longo da história, certo? Mas isso não significa que, havendo formas mutáveis, não existe uma estrutura constante. É justamente isso que Dover acusa a modernidade de sofrer uma crítica, de sofrer uma crise. Por quê? Porque se você não sabe o que é o Estado, qual é o limite do Estado, fica lá os socialistas dizendo uma coisa, os liberais dizendo outra, os conservadores dizendo outra, e cada ideologia que diga o que quiser, né? Mas ninguém sabe o que é aquilo ali, né? O que é o Estado, o que é o casamento, o que é a família, o que Dover chama de associação voluntária, o que é a igreja, né? Uma empresa, você não sabe muito bem. Aí depende da ideologia política que estiver falando, né? Então Dover diz assim, não é assim. Para um cristão, Deus, né, a gente conhece melhor, né, o que são as coisas e as suas estruturas, observando a criação, né, observando os aspectos modais, fazendo essa distinção e encontrando as suas funções, né, função fundante qualificante. Ainda que, no processo histórico, as formas dessas instituições e estruturas variem, né, e variam bastante. E a partir disso, Doiver, então, defende uma noção de, olha, quando você entende assim, que existem estruturas constantes, né, formas mutáveis, etc., você tem uma concepção, né, de soberania das esferas, porque nenhuma esfera pode ser engolida por outra, sobreposta por outra, né, explicada por outra, pode assumir as competências de outra, certo? Então, cada esfera tem fronteiras normativas, né, que precisam ser respeitadas. E também tem algo importante que Dover fala, que cada esfera social tem uma competência material, isto é, a família, a igreja, as escolas, as universidades podem criar direito. Em que sentido, gente? Então, por exemplo, uma faculdade, né, uma universidade, ela pode criar um regime disciplinar, que se um aluno desrespeitar, pode haver a expulsão. É uma expulsão administrativa. A escola, a universidade não pode, por exemplo, prender ninguém, né? Ela não tem essa competência material, mas ela tem uma competência material de criar efeitos jurídicos, né? Norma, sanção, que seja disciplinar, né? Então, veja, o que está acontecendo aqui? A escola, a universidade, está funcionando no aspecto jurídico também, né? Então, está criando direito que deve ser integrado pelo direito do Estado. Então, o Estado tem a normativa mais geral, né? Uma Constituição, por exemplo, e ele integra os direitos, né, daquela sociedade e tenta harmonizar, né? Por isso que você leva ao Estado julgador, né, quando você tem algum conflito. A ideia é que ele consiga equilibrar a balança, né, e equilibrar os interesses. Essa é a ideia. Então, a justiça pública é um Estado integrador. Mas esse Estado não pode ser não pode ser, né, capaz de determinar as esferas sociais, invadir suas competências e seu âmbito de autoridade. Se isso acontecer, você tem despotismo e você tem desordem social, ok? Então, a teoria de Dover aqui, nós temos uma teoria pluralista, fundamentalmente cristã, e pluralista, certo? E aqui, gente, para terminar, eu vou fazer um breve destaque. Esse é um tema muito difícil. Eu discuti um pouco no meu livro, certo? Que é a questão do pensamento de Dover, né, a crítica de Dover ao direito natural, né, ao justnaturalismo. Então, Dover, houve uma dissertação escrita, eu não me lembro o ano, mas Dover comenta isso no livro Time, Law and History, que um determinado estudante lá falou que Dover tinha uma concepção justnaturalista de direito natural, e Dover foi bem categórico, ele escreve algumas páginas dizendo nada disso, né? Ele não é uma vertente de direito natural, certo? Para Dover, não existem princípios jurídicos estáticos, né?
os próprios princípios variam ao longo da história. Então, Doivert diz que eles são descobertos ao longo da história e eles se revelam em cada momento histórico. Então, veja, os princípios da ordem da criação, na ordem da criação você tem princípios. E esses princípios a gente vai descobrindo, de acordo com Doivert, né, ao longo da história, em cada momento histórico. E esses princípios eles vão se revelando, eles não são algo estáticos, assim. Eles vão se revelando e em cada momento histórico. Doivert dá um exemplo, né, a noção de em crítica ao direito natural, porque Doivert entende que o direito natural ele acaba absolutizando padrões naturais de lei e moralidade, né, com uma espécie de validade atemporal. Então, para Doivert, o direito natural se ampara numa metafísica que Doivert, né, tem grandes críticas a concepções de metafísica, porque você não pode conhecer a coisa em si e tal. Mas Doivert, basicamente, ele diz que o direito natural acaba absolutizando padrões naturais de lei e de moralidade, né? Com validade que é atemporal. Ele dá o exemplo do Pacta Sunt Servanda, né? Que é aquele princípio que diz que os contratos precisam ser obedecidos. Ele diz assim, olha, esses padrões, né, morais e de lei natural, como se estivesse na natureza, uma concepção, né, que ultrapassa a natureza, está na essência, a substância da natureza, essas ideias, né, que Doivert diz que não podem ser conhecidas, né? Doivert diz, olha, acabam fazendo com que você, por exemplo, o Pacto da Sunt Servanda, o que isso quer dizer? Os contratos devem ser obedecidos. Se o contrato, por exemplo, for feito por criminosos, os contratos podem ser obedecidos? Então você não pode ter um princípio, né, que é aplicado de forma com uma validade atemporal, né, uma absolutização de padrão, de determinados padrões de lei e de moralidade. Certo? Então, Doivert diz que, né, não há uma lei natural com conteúdo que é imutável, né, com uma validade atemporal, e que os princípios jurídicos só podem ser conhecidos na coerência e no curso histórico. Não. Certo? Então, essa é a perspectiva que Doivert desenvolve. Os princípios jurídicos, né, conhecidos, porque eles estão dispostos na ordem da criação, na coerência com os aspectos e ao longo do processo histórico. Bom, essa né, crítica que Doivert faz, ela é interessante, não deixa de ser um tanto quanto, digamos, polêmica, né, em algum sentido, porque tem, por exemplo, eu citei no meu livro lá o Voegelin, o próprio Michel Villey, né, o Lon Fuller, eles não têm uma concepção de direito natural com validade temporal. Então, assim, para mim até agora não ficou muito claro em que sentido, né, em que a que autor Doivert estava propriamente pensando, né, em que autor ele estava propriamente pensando ao desenvolver essa crítica ao justnaturalismo. Porque existem várias correntes de justnaturalismo, né, e tem concepções diferentes, né, de variação, de princípios que vão ser. O próprio Michel Villey desenvolve isso, né. Então, enfim, um ponto importante é que, assim, a crítica que Doivert com certeza vai sustentar é o problema da metafísica, né? Própria dos justnaturalismos. Isso aí com certeza vai ser por causa da questão da crítica que ele faz lá à escolástica, né? Do medieval. Bom, mas no que diz respeito ao produto de determinados justnaturalismos, nem essa crítica de Doivert, entendo eu, não vai se aplicar a todos os justnaturalismos, né? Depende da corrente que você vai estar pensando e aplicando. Então, isso é uma ressalva que eu faço, né? Um cuidado que eu penso que é importante. Bom, gente, e para minha conclusão é essa. Por conta dos compromissos religiosos, a perspectiva política e jurídica de Kelsen não possibilita à sociedade uma proteção jurídica ao poder normativo do Estado. Então, Doivert diz isso. Os justnaturalistas estavam certos sobre entenderem que é necessário que haja limites à produção do direito. Doivert diz isso, certo? Apesar de discordar da forma como é pensado isso e tal. Mas ele diz que os justnaturalistas estavam certos em relação a esse ponto. E aí, de fato, os justnaturalistas, gente, estão completamente certos ao entender que, na verdade, não existe proteção no positivismo ao poder do Estado, certo? Então, o Estado fica ilimitado mesmo. Isso por quê? Aí Doivert nos ajuda a ver que, na verdade, é um problema religioso. Não é uma questão racional aqui, propriamente. É uma questão religiosa, de crenças fundamentais sobre a realidade, né?
o motivo básico operando no coração do próprio Kelsen. E, em segundo lugar, a crítica que Kelsen faz a entender que qualquer filosofia que pense em princípios normativos, né, que limitem a produção de direito, leva a uma sociedade antiplural ou não plural, está errada essa concepção. Porque a gente vê que na filosofia de Dover é possível encontrar princípios limitadores à produção do direito na ordem da realidade da criação, ao mesmo tempo que você mantém a pluralidade social, certo? E aí você pode reconhecer o valor da democracia, por exemplo. Né? Isso por conta justamente do que Dover fala de abertura da experiência histórica, né? Que você vai conhecendo, né? Novas experiências, vêm novas, né? Estruturas, instituições, e tudo isso tem que ser amparado, né? Naquilo que está determinado na ordem da criação. E você, observando a ordem da criação, você vê os limites da positivação, os limites do formato que determinada instituição vai ter, né? E assim sucessivamente. E a ordem da criação vai nos comunicando verdades e princípios que faz com que a gente haja de forma a ter um mínimo de ordem social, de liberdade, né? Enfim, de prosperidade, enfim, de paz social na cidade, né? Como diz Jeremias.